Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados, eu encerrei a mensagem no livro de Apocalipse. Eu gostaria de começar a falar agora sobre fé. Eu gostaria de transmitir um pouquinho de fé aos irmãos. A minha interrogação é esta: a salvação é somente pela fé ou pela fé mais as obras? Você sabe responder essa interrogação? A salvação é só pela fé ou pela fé mais a obra? Esta interrogação ela é muito importante, meus irmãos. Esta talvez seja a mais importante pergunta em toda a teologia. Provavelmente seja a mais importante pergunta em toda a teologia cristã. Esta pergunta, amados, motivou a reforma religiosa. Essa pergunta, ela motivou a separação entre a igreja protestante e a igreja católica. Nesta interrogação está a diferença crucial entre o cristianismo bíblico e a maioria dos cultos cristãos. Como assim? Como assim, presbítero? Se você está falando que existe uma separação entre o cristianismo bíblico e a maioria dos cultos cristãos? E os cultos cristãos não são cristianismo bíblico? Bom, todas essas interrogações eu gostaria de responder. Talvez não seja hoje. A interrogação que eu quero responder hoje, a salvação se dá somente pela fé ou pela fé mais as obras? Sou salvo apenas por crer em Jesus? Ou eu tenho que crer em Jesus e fazer alguma coisa para ser salvo? Ou eu sou salvo somente pela fé em Jesus? Ou eu tenho que crer em Jesus e fazer certas coisas? Então vamos ler uma passagem onde está escrito no livro de Romanos, capítulo 5, verso 1, está escrito assim: justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriamo-nos na tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Agora, já em Romanos 3, verso 28, o apóstolo, ele diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E agora? Você é capaz de responder para mim? A salvação é somente pela fé ou através da fé e a obra? Será que você se atreve a responder para mim antes de eu continuar? Muito bem. A questão da fé somente ou fé mais as obras, ela se faz difícil por causa de algumas passagens bíblicas. Uma passagem bíblica de difícil correlação. Acabamos de ler o livro de Romanos, capítulo 5, e também o capítulo 3, o versículo 28.
Então, se nós parássemos ali, todos nós iríamos afirmar que somos salvos somente pela fé. Então, eu convido vocês agora a ler uma outra passagem. Não é apóstolo Paulo que fala. O apóstolo Paulo falou no livro de Romanos 5 e no livro de Romanos capítulo 3. Agora eu vou convidar o apóstolo Tiago. O apóstolo Tiago é irmão de Jesus. E ele diz assim, no capítulo de número 2, do versículo 14, ele diz assim: Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, essa fé pode salvá-lo? Seu irmão ou uma irmã estiver nu e tiveres falta de mantimento cotidiano, se alguém de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e faltai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obra, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé? Eu tenho a obra. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crê tu que Deus é um só? Faze bem. Os demônios também creem e estremecem. Mas queres saber o homem insensato que a fé sem as obras é inútil? Porventura, não foi pela fé que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vê que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, isto lhe foi imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que é pelas obras que o homem é justificado e não somente pela fé. E de igual modo não foi a meretriz Roabe também justificado pelas obras quando acolheu os espias e fez sair por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. E agora, irmãos? Como fica a situação? Como fica essa situação? Podemos dizer que somos salvos somente pela fé, sem as obras, ou também a obra coopera na salvação? Como fica a situação do apóstolo Paulo e do apóstolo Tiago? Será que ambos estão divergindo na sua opinião? Será que a opinião de Paulo é diferente de Tiago? Será que houve essa divergência de opinião? Por que a igreja chamada cristã dividiu, separou-se da igreja católica? Foi por causa de divergência de opinião. Mas será que Paulo e Tiago estão divergindo na opinião? De maneira alguma. De maneira alguma, o apóstolo Tiago e o apóstolo Paulo discordam entre si. O único ponto de discordância que alguns afirmam existir é a respeito da relação entre fé e obra. Paulo diz que a justificação se dá somente pela fé. Isso também ele cita no livro de Efésios, capítulo 2, verso 8 a 9. Entretanto, Tiago aparentemente está dizendo que a justificação é pela fé mais as obras. Este aparente problema é resolvido ao examinarmos com precisão
sobre o que discorre Tiago. Tiago está negando a crença de que a pessoa possa ter fé sem produzir qualquer obra, qualquer boa obra. Tiago está enfatizando o argumento de que a fé genuína em Cristo, ela produzirá vida transformada e boas obras. É isso que Tiago está falando. Então, Tiago ele não está discordando com o apóstolo Paulo. Ele está enfatizando que a fé genuína em Cristo, ela produzirá uma vida transformada, ela produzirá boas obras. É isso que Tiago nos afirma. Tiago não está dizendo que a justificação se dá pela fé, mas as obras, mas ao invés disso diz que a pessoa que verdadeiramente é justificada pela fé, ela produzirá boas obras. Essa obra virá em sua vida. Se uma pessoa afirma ser crente, mas não produz boas obras em sua vida, então ela provavelmente não tem fé genuína em Cristo. Provavelmente esta pessoa está vivendo de aparência da fé, mas não foi transformada, não foi impactada pela fé. É isso que o apóstolo Tiago nos afirma. Quando você passa a viver uma vida de fé, as boas obras surgirão em sua vida. Então, a fé e a obra, elas estão ligadas um ao outro. Paulo escreve o mesmo. Ele diz: o bom fruto que os crentes devem produzir em sua vida é citado em Gálatas, no capítulo 5, verso 22, até o versículo 23. Primeiro ele fala sobre o fruto da carne, e depois ele diz sobre o fruto que uma pessoa transformada produz. Então, logo depois de nós dizer que somos salvos pela fé, não pela obra, em Efésios 2, verso 8, Paulo nos informa que fomos criados para as boas obras, em Efésios capítulo 2, verso 10. Paulo espera tanto de uma vida transformada quanto o apóstolo Tiago. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 17. Então, Tiago e Paulo, eles não discordam. Eles não estão em discordância um com o outro em seus ensinamentos. Ambos falam sobre fé para a salvação. Então, ambos em seu ensinamento, falando sobre a fé, sobre a salvação, eles abordam o mesmo assunto, mas sob diferente ângulo. Paulo simplesmente enfatizou que a justificação vem somente pela fé, enquanto Tiago enfatizou o fato de que a fé em Cristo produz as boas obras. Então vamos procurar entender. Paulo, ele está falando para as pessoas que já foram salvos. Então, quando você é salvo, você é justificado por Deus, por Cristo. Cristo, ele te justifica diante do Pai, dizendo: este é justo. Então, a justificação vem mediante a fé. A fé no sacrifício expiatório de Cristo. A fé que nos dá vida. Então, por isso, nós fomos justificados pela fé. E nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós, por meio da fé, nós obtivemos o acesso à graça de Deus, na qual nos firmamos e, por isso, nós aguardamos uma vida transformada na esperança de que a glória de Deus vai se manifestar em nossa vida. Então, apóstolo Paulo e apóstolo Tiago, eles concordam no assunto acerca da fé. Então, eu estou falando sobre a salvação acontecer mediante a fé e a obra, e a justificação, sim, é somente por meio da fé. Então, para nós
quando nós somos cristãos, nós temos que produzir as boas obras por meio da fé. Quando você estende a mão para as pessoas necessitadas, quando você socorre o aflito, quando você socorre aquele que está muitas vezes prestes a cair, você está fazendo isso, são as boas obras que você está fazendo, mas mediante a fé. Então, fé e obra, ele caminha junto. Então, nós podemos dizer que a salvação e a fé, ou seja, nós somos justificados mediante a fé, mas a salvação vem em nós crermos em Cristo Jesus e praticarmos a boa obra. A fé sem obra, ela é morta. Então, fica esta pequena reflexão hoje para os irmãos. Eu estarei dando continuidade nessas mensagens de fé, mas serão mensagens curtas, amados, falando sobre a salvação. A salvação não vir de obras, muitas vezes, que também que é necessário ter a obras ligada com a fé, que ambos andam junto. Então, como podemos entender, a salvação não vir somente da obra, mas também pela fé. A fé é necessária. Não é o ato de acreditar, apenas acreditar, mas também de praticarmos a boa obra. A nossa salvação depende unicamente de Cristo, amado, de Jesus Cristo. Ele é o nosso substituto. Ele tomou sobre si a penalidade do nosso pecado. Ele assumiu a nossa condição pecaminosa. Ele é o nosso Salvador. Ele nos salvou do pecado. Ele é o autor e consumador da nossa fé. O trabalho necessário para fornecer a salvação foi totalmente realizado pelo próprio Jesus, que viveu uma vida perfeita, que tomou sobre si o julgamento de Deus pelo pecado. Ele morreu em nosso lugar, mas a morte não teve domínio sobre ele, a morte não conseguiu segurar ele no sepulcro, então ele ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia deixa bem claro que nossa obra não nos ajuda a merecer a salvação. Nós somos salvos não por obra de justiça praticada por nós, não de obras feitas por nós, mas pela obra efetuada por Cristo na cruz. Então, isso a Bíblia deixa bem claro que a salvação ela é condicional. Deus não salva todo. A única condição para a salvação é a fé em Jesus Cristo. Cerca de 2000 anos atrás, já estamos, já ultrapassamos 2000 anos, então Jesus ele morreu em nosso lugar. O novo nascimento acontece mediante a fé ou a crença declarada a ser a única condição para a salvação. Um dia, algumas pessoas perguntaram a Jesus o que poderia fazer para agradar a Deus. O que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus imediatamente ele aponta a fé. A obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. João 6, verso 28 e verso 29. Então, a pergunta sobre o requisito de Deus, a resposta que Jesus deu é que o requisito de Deus é que se acredite, que se creia nele, ou tenha fé nele. A graça de Deus nos é dado, a graça que Deus nos tem dado é algo que não podemos ganhar ou merecer, de acordo com aquilo que o apóstolo Paulo escreve no livro de Romanos, no capítulo 11, verso 6. Obras de qualquer tipo destrói a graça. A ideia é que um trabalhador ganhe o seu devido pagamento, enquanto o destinatário da graça simplesmente recebe sem merecer, já que a salvação
toda pela graça. Não pode ser conquistada, não pode ser comprada, não pode ser adquirido por uma prática de boa obra. Agora, a fé é você crer no sacrifício de Jesus. Portanto, a fé não é uma obra, a fé não pode realmente ser considerada uma obra, ou então iria destruir a graça. Então, também, lá no livro de Romanos, capítulo 4, fala sobre Abraão, que era dependente da fé em Deus, em oposição a qualquer obra que executou. Ele praticou a obra por meio da fé. Então, vamos supor que alguém viesse a morrer, como aconteceu com algumas pessoas que entregaram sua vida no lugar de outra pessoa, mas se essa pessoa não ressuscitar, ela não tem poder de salvar a outra pessoa, ainda que morra no lugar dessa pessoa. Então, de modo algum, essa pessoa tem o poder de se tornar o seu salvador. Então, a verdadeira fé não pode ser considerada uma obra, porque a verdadeira fé envolve uma cessação das nossas obras na carne. A verdadeira fé tem como um objeto que é Jesus e as suas obras em nosso favor. Para levar isso a um passo adiante, a verdadeira fé não pode ser considerada uma obra, porque até mesmo a fé é um dom de Deus e não é algo que produzimos por nossa conta, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, ela é dom de Deus. Efésios 2, verso 8. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, disse Jesus, no livro de João, capítulo 6, verso 44. Então, amados, podemos agora concluir que somos salvos mediante a fé. E após sermos salvos, aí nos praticamos a boa obra. Agora, se dissermos que temos fé e não praticarmos obra, então a fé sem a obra ela é nula. Agora, temos que entender uma coisa: a salvação só acontece mediante a fé no sacrifício expiatório de Cristo Jesus, que ele nos salvou pela sua graça para se tornar o nosso Salvador. Isso é uma realidade. Então fica com esta palavra, amado. Amanhã, se possível for, eu voltarei falando um pouquinho mais. Não sei se estarei falando sobre fé e obra, mas sobre fé eu tenho certeza que estarei falando. Que Deus vos abençoe. Graça e paz. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.